Fala galera, tudo bem? Daniel Lobão aqui com vocês e hoje nós vamos fazer um teste de ruído de algumas máquinas que nós temos aqui no escritório para vocês analisarem aí qual é o melhor custo-benefício em relação ao ruído, porque isso daí, dependendo da situação, atrapalha pra caramba. Bom, como que nós vamos fazer isso aqui? Nós vamos colocar um decibelímetro, que é um verificador de decibéis, ao lado das máquinas e vamos ter aí uma análise em determinadas velocidades. Por quê? Quanto maior for a velocidade da nossa máquina, maior vai ser o ruído que ela vai gerar. Então nós vamos colocar no Ultimaker Cura algumas velocidades padrão. Não vou mandar imprimir nada, só vamos mandar ela fazer o movimento. Então, vou até tirar o filamento para não ter nada sendo impresso. Porém, ele vai aquecer a mesa, vai aquecer o bico e vai começar a fazer toda a movimentação para a gente poder verificar o ruído que esse nosso equipamento acaba gerando. Beleza? Vamos para os nossos testes então. Olha só, a primeira que nós vamos testar vai ser a nossa Ender 3. O que nós vamos fazer? Eu vou jogar aqui, ó, e vou colocar algumas pecinhas. Vou colocar aqui um cubinho, dois cubinhos, ó. Vamos colocar aqui dois cubinhos. E eu vou colocar esses cubos distantes um dos outros, olha só. Vamos colocar aqui ele longe um do outro, justamente para a gente poder verificar aqui a questão do deslocamento, que é onde a gente acaba tendo aí a maior velocidade de desenvolvimento da nossa máquina. Então vamos lá, o que mais que eu vou ter aqui? Eu vou lá na parte de velocidades e vamos fazer o seguinte, olha só. Aqui eu vou colocar todo mundo com 100 milímetros de velocidade. Então, desde o começo, nós vamos estar trabalhando com tudo com 100 milímetros de velocidade. E é claro, pessoal, se vocês têm gostado do conteúdo do nosso canal, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar, pessoal. O comentário ele é muito importante para a gente. Ele nos baseia quais são as suas dificuldades e para onde que a gente deve seguir com o nosso canal. Então, fique agora com o nosso conteúdo do dia. E é claro, vocês vão perceber o seguinte, pessoal. Lá no finalzinho eu tenho uma dica muito especial para vocês de como que vocês podem fazer para não se prejudicar com a impressão 3D. Vamos lá. Então vamos mandar fatiar isso aqui e vamos colocar lá na máquina para ver como que isso vai ficar. Muito bem, pessoal. Eu vou passar aqui para vocês as minhas considerações, que basicamente é a seguinte. Todas elas têm um ruído muito aproximado na parte de decibéis, que é referente às ventoinhas. As ventoinhas delas fazem muito barulho. Isso em qualquer uma das máquinas, vocês vão ter aquele ruído de vento de ventoinha, como se fosse aí um computador ligado, quando ele está aí no momento mais tenso ali do trabalho com uma placa de vídeo e por aí segue. Então, infelizmente, as ventoinhas elas fazem um ruído aí bastante significativo. Agora, aqui aí impactou bastante na parte dos decibéis. Eu acabei reparando aqui que quando os decibéis, quando todas as máquinas estavam desligadas, a gente estava aí próximo de 40 decibéis aqui, como se fosse uma vibraçãozinha do próprio dia mesmo. Então estava silêncio, mas tinha ali 40 decibéis que falava ali que era como se fosse uma biblioteca silenciosa pelo software. A partir do momento que a gente ligava a máquina, ele ia para um escritório, como se fosse um escritório, então onde você tinha ali as ventoinhas ligadas. E quando a gente começou o trabalho, que houve a movimentação, não mudou muito na questão de decibéis. Porém, aquele ruído dos motores, eles atrapalham bastante, mas nos decibéis eles não apareceram. E aí, não sei te lhe dizer exatamente se o problema é com o decibelímetro ou se ele gera um ruído mesmo muito parecido ali, onde a frequência dele acaba não incomodando por demais. Aí o que eu fiz? Eu peguei, como eu gravei todos eles pelo celular, eu aumentei ao máximo todos os sons na hora de a gente fazer a edição do vídeo. Então todos eles estão aumentados ao máximo. E aí você sente no seu ouvido qual vai ser a máquina que ouve aí um melhor rendimento. Bem, no nosso caso aqui, primeiramente eu coloquei a Ender 3, a Ender 3 normal para estar rodando. A primeira delas é a Ender 3 sem ser a Pro, inclusive, a Ender 3 normal. Coloquei ela para rodar, ela estava rodando a 100 milímetros por segundo
a uma aceleração de 500 milímetros por segundo, porque isso também faz bastante diferença, pessoal. Então, rodando a 500 milímetros por segundo, a 100 milímetros por segundo de velocidade, nós tivemos aí esse ruído dos nossos equipamentos. Todos eles eu usei o mesmo G-Code, então, para não variar a velocidade e nem a aceleração, nós tivemos aí o mesmo G-Code sendo utilizado. No caso da Ender 3, a gente teve esse ruído. Depois nós passamos para a Taikon Max. A Taikon Max ela teve um ruído um pouco a mais, na minha opinião, referente à parte de movimentações. Ela foi um pouco mais barulhenta, ela teve esse ruído. Depois nós passamos para a Ender 5 Plus. A Ender 5 Plus ela também tem um bom ruído nos motores, não fica de fora não. A movimentação dela, principalmente no eixo Y ali, ele é bastante barulhento. E teve esse ruído. Depois nós passamos lá para nossa Viper. A Viper ela tem uma ventoinha que também faz bastante ruído, igual às outras, porém a movimentação no caso dos motores é bem silenciosa. Ela atrapalha bem pouco no caso aqui do nosso escritório. Isso não é fazendo campanha para ela não. Na verdade é porque eu deixo ela do meu lado aqui porque ela é a única que não me atrapalha quando ela está funcionando. A gente praticamente não escuta ela funcionando. Porém, tem as ventoinhas que acabam gerando um ruído aí bastante característico. Muito bem. No mais, pessoal, vocês vão perceber que a grande maioria das máquinas elas têm um ruído similar. Porém, a parte dos motores funcionando, como você deve ter ouvido no vídeo, faz bastante diferença. E aí, você tem que fazer uma análise. Se essa máquina vai ficar muito próxima de vocês quando vocês estiverem trabalhando, ou se ela vai ficar um pouco mais distante, dentro de um quartinho ou dentro de um enclausuramento e por aí segue. Justamente para você não ter esse ruído de zigue-zague aí o dia inteiro no ouvido, porque isso pode chegar e atrapalhar bastante. Esse talvez seja um dos inconvenientes de você montar uma fábrica dentro da sua casa. O ideal é você ter um quartinho separado, justamente para você não se incomodar com a questão de ruídos. E lembrando, é claro, que se você for estar trabalhando com esse tipo de equipamento dentro de um escritório onde você vai ficar lá dentro também, galera, nós estamos fazendo um processo de fabricação de queima de plástico. E toda queima de plástico gera a parte de uma química, né? Um resíduo químico ali na parte de odor. E aí, por menor que seja, fala, Daniel, eu trabalho só com PLA, não tem problema, PLA, o cheiro dele é bem fraco. Muito cuidado, pessoal. Nós temos aí, às vezes, uma intoxicação que não é tão eminente de princípio, porém ela pode se agravar ou acabar agravando algum problema de saúde no futuro próximo. Então, eu aqui sempre recomendo, vai utilizar mesmo PLA ou ABS, deixe a impressão rodando em um ambiente onde não vai ficar ninguém. Esse é o meu conselho para vocês aí, que isso é de fundamental importância. E se for trabalhar com resina, então, pior ainda, a resina ela é extremamente agressiva e tome muito cuidado com a parte de máscaras, porque não é toda máscara que acaba retendo as impurezas ali
a parte química, nós temos que estar utilizando uma máscara que proteja contra gases. Não é apenas essas máscaras que o pessoal utiliza para fazer essa proteção de contra pó. Então tome muito cuidado que o processo ele é químico, ele é um processo que pode gerar aí uma certa dor de cabeça, náuseas ou alguma coisa do tipo, uma rinite forte e por aí segue. Então, fica a dica aí para vocês que forem estar trabalhando em um ambiente fechado, tentar abrir aí o máximo possível o seu ambiente. Se vocês estiverem trabalhando com ABS, muito cuidado, vai ter que ter um ambiente fechado mesmo, controlado, porém, deixe as máquinas em um ambiente onde vocês não tenham nenhum humano ou bichinhos de estimação por perto. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Sucesso e paz para vocês. Até a próxima. E é claro, não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo para você poder receber as novas informações. Um grande abraço. Até mais.